Meus amados irmãos, com a graça de Deus, nós estamos estudando sobre a porta da fonte. Glória a Deus. A porta da fonte, irmãos. E nós estudamos a semana antepassada, nós estudamos que a fonte na Bíblia representa dois tipos de água. Água, ela representa o Espírito Santo e representa a palavra. Uma hora a água representa a palavra e outra hora a água representa o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é água, é um símbolo, é uma comparação, é uma figura. Que assim o que a água faz com a gente, o Espírito Santo faz na nossa alma. Glória a Deus. Então, irmãos amados, pastor, e por que é que a água e o Espírito Santo são comparados? Aliás, por que é que a palavra e o Espírito Santo são comparados com a água? Porque o Espírito Santo e a palavra, eles trabalham em harmonia. O Espírito usa a palavra e a palavra é atuada pelo Espírito. O pregador, ele tem que ter o Espírito e a palavra. Vamos ver isso em Isaías, irmãos. Não está no script, o irmão não se assuste. Isaías 59. O irmão da técnica aí, como é que chama esse negócio aí? A mídia, né? Da mídia, muito bem. Isaías 59, 21, tem uma revelação tremenda da parte de Deus para nós. Por favor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Observe, irmão, o versículo. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca. Você veja que o profeta, ele tem que ter a palavra na boca e o Espírito de Deus sobre ele. Então o Espírito de Deus trabalha junto com quem, meus amados irmãos? Com a palavra. Por isso que a palavra é comparada com a água e o Espírito Santo também é comparado com água. Porque os dois trabalham juntos. Quem pode dizer glória a Deus por isto, meus amados? Então, irmãos amados, aqui nós vemos a porta da fonte. Jerusalém tinha várias portas e cada porta daquela tem um significado para nós. Meus irmãos amados, nós vimos naquela semana antepassada que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre ou do seu interior. É uma figura de linguagem que na realidade não é do intestino, não é da barriga. O ventre aí é uma figura da alma, é uma figura do homem interior, do espírito. A Bíblia diz que rio de água viva fluirão do seu ventre. E João explicou, isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de crer, haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Cristo não haver sido ainda glorificado. Então, irmãos, Jesus disse que o crente, ele tem uma fonte, ele tem um rio de água viva dentro dele. E lá Jesus conversando com a samaritana, Jesus disse que esse rio, ele salta para a vida eterna. Ele é contínuo até chegar na vida eterna, até chegar no céu. Meus amados irmãos, nós aprendemos também que todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Quem estava na terça-feira, que hoje completa 15 dias, aprendeu ou relembrou que o Espírito Santo, ele está em todo crente. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a Bíblia diz que fostes selados, e tendo nele crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Só vai subir para o céu quem tiver o selo. E o selo é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Eu expliquei para vocês que selo é sinônimo de propriedade. Eu expliquei para vocês que lá em Éfeso existia um porto. Hoje não existe mais porque houve uma mudança climática e assoreamento. E hoje virou um pântano onde era o porto de Éfeso. E meus amados irmãos, ali era um porto que recebia muita madeira. E quem queria comprar madeira, ia lá nos navios, escolhia madeira e o colocava o quê? Como garantia que era seu, que era que ele colocava. Eu expliquei aqui, colocava o quê, irmão? Um selo. E quando os escravos iam buscar madeira, como era que eles identificavam que a madeira era do seu senhor, do seu patrão? Como é que eles identificavam? As toras? Através de quê, meus amados irmãos? Do selo. Então, quando Paulo falou isso, interessante que o Espírito Santo, ele usa a linguagem que o povo entende. Lá para Laodiceia, Jesus disse: aconselho-te que de mim compres colírio. Colírio para que unjas os teus. A gente que lê a Bíblia às vezes não entende porque Jesus falou do povo de Laodiceia comprar colírio. Claro que era uma necessidade espiritual, mas Jesus se aproveitou porque lá em Laodiceia era onde estava a maior fábrica de colírio de toda a Ásia. Lá tinha um pó chamado pó frígio, que era um remédio quase que miraculoso para a vista. Aí Jesus, sabendo que o povo de lá sabia bem o que era colírio, Jesus usou uma linguagem que eles conheciam. Lá em Éfeso, a Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado com o que, meus irmãos? Um selo, porque o povo de Éfeso sabia o que era um selo. O selo era marca de era marca de garantia. Quando o escravo chegava lá, que via o selo do seu senhor, ele dizia: essa madeira é do meu senhor, essa não, essa é do meu senhor, essa não, essa é do meu senhor, essa não. E quando Jesus voltar, que os anjos descerem para buscar os escolhidos, ele vai dizer: esse é do meu senhor, 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 porque está selado com o Espírito Santo da promessa. Quem não tiver o Espírito Santo não vai para o céu. Mas, irmão, eu não sou batizado no Espírito Santo. Eu não estou falando de batismo. Eu estou falando da presença. Aleluia. Aceitou Jesus? O Espírito Santo vem. Vem ou não vem, irmãos? A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Aceitou Jesus? É morada do Espírito Santo. Aceitou Jesus? É morada do Espírito Santo. Está selado para o dia da redenção. Mas, irmãos amados, eu falei também que existe o revestimento. Os irmãos sabem que quando Jesus ressuscitou, Jesus soprou sobre eles. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece aos discípulos e a primeira coisa que ele faz é soprar sobre os discípulos e dizer: recebei o que, meus amados irmãos? Recebei o Espírito Santo. Depois que soprou e disse: recebei o Espírito Santo, eles receberam ou não? Sim ou não? Receberam. Aí Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que sejais o que, meus amados irmãos? Revestidos. Ter o Espírito Santo é uma coisa e ser revestido é outra coisa. Todo cristão tem o Espírito Santo, a não ser que ele não seja salvo. Mas se ele é salvo, se ele é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. Agora, nem todo cristão está, o que, meus amados irmãos? Revestido. Às vezes é tão crentezinho, mas tão friozinho. Glória a Jesus, não é, irmãos? Glória a Deus. Mas o Senhor quer que nós sejamos vestidos. E quer que nós sejamos o que, meus amados irmãos? Revestidos, irmãos. O revestimento de poder não é para a salvação. O revestimento de poder também não é especificamente para a santificação. Não. Porque a santificação é outra coisa. A santificação não é o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que é batizado no Espírito Santo, mas não é lá tão santo. E às vezes tem gente que não é batizada no Espírito Santo e tem uma vida equilibrada. É verdade ou não é, irmãos amados? Tem gente que não é batizado com o Espírito Santo, mas é aquele crente firme, é aquele crente constante, é aquele crente que não dá trabalho. E tem gente batizada com o Espírito Santo que dá um trabalho. Glória a Jesus.
Aleluia. Pastor, me explique. E como é que pode? Eu vou explicar. O batismo com o Espírito Santo não é por merecimento. O batismo com o Espírito Santo, se fosse por merecimento, por mérito, nenhum de nós receberíamos. O batismo com o Espírito Santo é como a salvação, é pela graça. Não é mérito, não é? Eu me lembro do saudoso pastor Manuel Pereira Lima, e que os mais velhos como eu conheceram. Pastor Pereira, ele foi batizado no Espírito Santo, no sertão. Ele trabalhou o dia todo de caçaco de rodagem. Eu estou contando porque ele mesmo contou aqui neste púlpito, muitas vezes. Ele já está ali lembrando, né, que ele contava. Então, irmãos amados, ele contou que passou o dia trabalhando, e quando chegou em casa à noite, não pôde ir para o culto de tão quebrado, porque era cavando as estradas de rodagem. Era cavando e tapando buraco para os caminhões passarem, na década de 40. E ele disse que não pôde ir para o culto, se eu vou orar para dormir. Tomou café e disse que vou orar para dormir. Quando se ajoelhou, que orou, aí o fogo desceu e Jesus batizou com o Espírito Santo. Nem foi para a igreja e nem dormiu. Glória a Deus, porque falou língua a noite toda. Glória a Deus. E a irmã Juvita, que era aquela pessoa tão calma, né? Quem conhecia a irmã Juvita lembra, era aquela pessoa tranquila, calada. Aí ela não foi batizada com o Espírito Santo. E ele no outro dia, aí a notícia correu e chegou até Santana, lá do Tapuio. A notícia correu e disseram ao pastor: o pastor Jesus batizou ontem irmão Pereira com o Espírito Santo. E naquele tempo os pastores eram mais rigorosos. E eles diziam: eu vou olhar, glória a Jesus. Hoje em dia, batizou, a pessoa já disse que batizou, mas naquele tempo ia olhar mesmo se foi batizado mesmo. Glória a Deus, a prova, tirar a prova. E o pastor pegou, não sei se foi de cavalo, não sei se foi de a pé, eu sei que foi lá para o sítio. E quando chega lá, aí o pastor Pereira, quando viu o pastor, aí naquele tempo ele não era pastor, aí disparou em línguas e chorou e se alegrou, e o pastor olhando para ele. Aí ele, depois que parou de se alegrar, disse: Jesus me batizou, pastor. Pastor, eu estou vendo. Naquele tempo a coisa não era. Hoje os crentes é assim, né? Naquele tempo, o lado de alisar era um ralo e o outro um esporão de galo. Glória a Jesus. Pastor disse: estou vendo. Aí o pastor, ele pensava que o pastor ia dar um elogio, né? Ele pensava que o pastor ia dizer que ele estava bem crente. O pastor ficou calado. Ele disse: olha, pastor, e Jesus me batizou e nem batizou Juvita. Eu acho que ela não é bem crente, não. Aí o pastor disse: deixe disso. Jesus batiza primeiro os mais fracos. Aleluia. Aleluia. Glória. Tem um neto do pastor Pereira aqui. Irmã Terezinha lembra dessa história? Não foi assim, irmã Terezinha? Irmã Terezinha lembra dessa história? Né? Não era assim que ele contava? Glória a Deus. Cadê Neemias? Neemias está aqui? Olha ali, receba o seu também. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, Jesus batiza não é por merecimento. Não. Quem não é batizado com o Espírito Santo não tenha complexo de inferioridade. Quem não é batizado no Espírito Santo não tenha complexo. Eu não sou bem crente, eu não vou para o céu. Não, isso é mistério. Isso é mistério que só Deus sabe, só Deus entende. Porque alguém foi, porque alguém não foi. Não nos compete fazer o juízo. Não nos compete fazer o julgamento, nem fazer uma segunda classe de crente. Não. Crente de primeira, batizado com o Espírito Santo. Crente de segunda, não é batizado. Não existe isso no reino de Deus. É mistério que só Deus é quem sabe. Não é grau de santidade. Porque tem gente batizada no Espírito Santo, irmão, que dá muito trabalho. Não é? E Jesus batiza não é por merecimento. Uma moça foi batizada no Espírito Santo há mais de 40 anos atrás, numa cidade do interior. A irmã Vaninha sabe dessa história. E ela foi batizada e foi um poder na igreja. Foi uma época de grande avivamento. E alguém disse: olha, o Senhor usou um vaso e disse: eu estou batizando-a para ela provar o meu poder. Apenas. Glória a Deus. E ela foi batizada depois. Foi uma moça muito bonita. Depois desviou-se da igreja e candidatou-se a Miss e ganhou na cidade onde ela era, vestida de maiô naquele tempo. E desviou-se, foi disciplinada. E eu não sei hoje se ela voltou para Jesus. Foi uma cidade que eu não vou dizer o nome. Não sei se ela voltou para Jesus, mas o Senhor batizou, mesmo o Senhor revelando que ela não iria permanecer no Evangelho. E como é que Jesus batiza uma pessoa que o próprio Senhor sabe que não vai permanecer? É mistério, não é, irmãos amados? É mistério, e são coisas misteriosas que só Deus é quem sabe. Glória a Deus. E nós não devemos colocar a mão. Não olhe para o seu irmão
porque ele não é batizado no Espírito Santo como crente de segunda classe. Não, não, senhor, isso não existe essa hierarquia. Agora que o Senhor manda a gente buscar, que o Senhor promete batizar e que a promessa está disponível a todos. Existe os cessacionistas, irmão, cuidado, eles estão aí atacando os pentecostais. Tem um homem valente, bravo, ele xingando a gente e dizendo que a gente pentecostal não é espiritual, dizendo que espiritual é quem é santo. Tem crente que fala língua, mas é caloteiro. Tem gente que fala língua, mas é desmantelado. Esse é um crente de outra denominação que está atacando fortemente os pentecostais. Mas esse rapaz está equivocado, porque na igreja de Corinto, vamos ver, irmão, na igreja de Corinto, o fato de ter alguém desmantelado, por favor, não está no escrito, hoje Deus está levando por outro caminho, é 1 Coríntios 1 e depois o 3. 1 Coríntios 1:7. Olha, irmão, o desmantelo de alguém não anula a veracidade do dom. Os irmãos estão entendendo, irmão? Se alguém está desmantelado, se alguém é carnal, o dom não tem nada a ver com o desmantelo da pessoa. E essa pessoa está dizendo que os dons são mentira, e está dizendo que os dons não são verdadeiros, e está atacando os pentecostais, porque diz que tem pentecostal que fala língua, mas é caloteiro. Tem pentecostal que fala língua, mas adultera. Tem pentecostal que fala língua, mas é mentiroso. Oh, meu irmão, vamos para a Bíblia. Vamos para a santa palavra de Deus. 1 Coríntios 1:7, por favor. Glória a Deus, olha aí a revelação de Deus. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, o irmão acabou de ler, na igreja de Corinto, quem foi que escreveu a carta aos Coríntios? Quem foi que escreveu a carta aos Coríntios, irmãos? Paulo. E Paulo disse que na igreja de Corinto nenhum dom faltava. Tinha dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação, dom de cura, dom de discernimento do Espírito. Isso aqui é ou não é a palavra de Deus? É a verdade ou não é, igreja? Na igreja de Corinto nenhum dom faltava. Tinha todos os dons, tinha quem curasse, tinha quem expulsasse demônio, tinha quem falasse língua, tinha quem interpretasse. Aí Paulo diz, irmão, nenhum dom vos falta. A igreja de vocês tem dons. Agora vamos para o capítulo 3. E no capítulo 3 e versículo 1, irmãos. Glória a Deus. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas a como carnais, como a meninos em Cristo. Olha, irmão, para a mesma igreja. Paulo no capítulo 1 diz que naquela igreja não faltava nenhum dom, mas no capítulo 3 ele diz, irmãos, eu quis escrever a vocês como a espirituais e não a carnais, mas vocês são carnais, vocês são meninos. O que era que tinha lá em Corinto? Leia o 3, por favor, versículo 3, por gentileza. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha, irmão, lá tinha dom, mas tinha gente com inveja, tinha gente com dissensão, tinha gente que brigava por tudo, tinha até um homem na igreja de Corinto que era amaziado com a esposa de quem, meus amados irmãos? Do pai. Mas os dons estavam lá. Quer dizer que o dom de Deus não tem nada a ver com o desmantelo de ninguém, irmãos. Glória a Deus, não. E dom não é sinônimo de santidade. Não, dom é revestimento de poder para a obra. Eu tenho que ter dom, mas eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo. Irmãos, alguém diz assim, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo é batismo com dons espirituais ou é o fruto? Um grupo diz que ser cheio do Espírito Santo é batismo com dons. E outro grupo diz que ser cheio do Espírito Santo é o fruto. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, mas faltou um.
longanimidade, ou domínio próprio, temperança. Meus amados irmãos, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ter o fruto ou ter os dons? E eu vou explicar, irmão, as duas coisas. Os frutos e os dons são como uma moeda que tem duas faces. De um lado da moeda é cara, e do outro lado da moeda é o que, meus amados irmãos? Coroa, mas é a mesma moeda, uma só moeda com duas faces. Você tem que ser cheio do fruto e tem que ser cheio dos dons. Você tem que ter a cara e tem que ter a coroa. Uma hora na Bíblia, a Bíblia diz: e foram todos cheios do Espírito Santo. Não é assim que a Bíblia diz? E começaram a falar o quê? Então ser cheio do Espírito Santo é falar em novas línguas também. Agora a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí a Bíblia diz: com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aí começa a falar: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mulheres, faça assim. Marido, faça assim. Filho, faça assim. Pais, façam assim. Patrões, façam assim. Servos, faça assim. Então, cheio do Espírito Santo. É nos dons. Em que mais, meus amados irmãos? No fruto. Aleluia, tem que ter as duas faces da moeda. Cheio do fruto e cheio de quê, meus amados irmãos? Porque na Bíblia, uma hora ser cheio é fruto, e outra hora ser cheio é o quê, meus amados irmãos? É dons, é batismo, é revestimento. Glória a Deus na noite deste dia, igreja. Então não adianta atacar a igreja pentecostal e dizer que porque hoje há muita gente à toa, há muita gente desajustada, há muita gente com a vida irregular no meio dos pentecostais, e dizer que os dons não são reais. Não. Em Corinto, que era que tinha em Corinto? A igreja era cheia de quê? Diz que nenhum dom. Faltava. Eu quero ver se vocês aprenderam. Nenhum dom. Faltava. Mas tinha gente carnal ali? Tinha. Mas o fato de ter alguém carnal não significa dizer que o dom não é real. O dom é real. Se alguém é carnal, é problema dele. E tinha um pastor, agora vamos para a teologia do dia a dia. Essa teologia é a teologia mais alta. Vamos para a teologia do dia a dia. Um dia perguntaram a um pastor, que eu não vou citar o nome dele aqui, poderia, mas não convém. Porque é uma história engraçada. Ele perguntou: pastor, por que Jesus batiza gente desmantelada com o Espírito Santo? Aí disse: pastor, gente desmantelada pode falar línguas estranhas? Ele disse: pode. Pode, não fala. Sim, mãe, pode. Você sabe que quando ele fala língua estranha, o que é que o Espírito Santo está dizendo? Ele disse: não, o Espírito Santo está falando com ele, porque ele não entende que é em outra língua. Tenha vergonha, se conserte, se direito. Alguém aqui conheceu esse pastor que dizia isso, né? Ele dizia que aquela língua é mandando ele se consertar. Glória a Deus. Homem, calma. Glória a Jesus, não é, irmãos? Então, irmãos amados, aprendemos o quê? Que o desmantelo de alguém, o desajuste de alguém, não anula os dons. Não. Porque o dom não é da pessoa. O dom é de quem? De Deus, não é da pessoa. E os irmãos sabem que Balaão nem crente era, mas profetizou. Caifás nem crente era, mas profetizou também. É verdade ou não é, irmãos amados? Caifás nem crente era, mas profetizou. Balaão também não era crente, mas profetizou. O dom de Deus, irmão, passa por canais que ninguém imagina. Pessoas desviadas já ganharam almas para Jesus. Você sabia disso, irmãos amados? Você sabe quem foi que foi a pedra de toque para mim chegar na igreja? Foi um camarada que já foi membro aqui desta igreja há mais de 50 anos ou mais. E cometeu um deslize e saiu, foi disciplinado ainda no tempo do saudoso pastor Barros. E há quase 40 anos passados, essa pessoa ainda era viva. E essa pessoa foi disciplinada aqui, saiu, fundou uma igreja. E eu, adolescente, me encontrei com essa pessoa. E eu tinha uma dúvida, eu já era crente, mas não tinha vindo para a igreja ainda por causa de uma dúvida que eu tinha. Sabe quem foi que tirou a minha dúvida? Quando eu conversei com essa pessoa, a dúvida saiu e eu vim ser crente. Sabe quem foi? Uma pessoa que já foi membro dessa igreja e que não era mais. E que tinha sido disciplinado por causa de um pecado.
e que saiu rebelado e fundou uma outra igreja. E essa pessoa foi usada por Deus para que eu hoje estivesse aqui neste altar. E agora, me explica esse mistério. Deus usou essa pessoa. Glória a Deus. Por quê? Porque o dom era dele ou era de Deus? Deus. Dele ou de Deus? Deus. Era de Deus. Não foi ele, foi o dom de Deus. E se Deus só for usar os perfeitos, Deus só for usar os perfeitos, meu irmão, nem esse camarada que está blasfemando contra os pentecostais não é perfeito. Deus usa por graça. Em um estado aqui do Brasil, que eu não vou dizer também, um filho de um pastor que já pregou aqui neste altar, eu me lembro, eu era jovem, numa convenção ele pregou aqui. Tem um crente cheio de malandragem, cheio de trapulinagem de outro estado, do lado do sudeste. E aqui no Nordeste tinha um evangelista, ele era evangelista, e um filho contraiu uma doença que ninguém sabia que doença era. O menino foi secando, como nós nordestinos dizemos, encaranguejando, né? Não é assim que a gente diz, não é? Encaranguejando, e o menino ficou só um adolescente, ficou a carcaça em cima da cama. Irmãos, os crentes mais consagrados da igreja oraram. Os pastores de vida mais santa que tinha, oraram. O círculo de oração orou. E o menino encaranguejando. Chegou um desses pregadores que andava pelo meio do mundo naquele tempo, meio atrapalhado, todo desmantelado. Aí chegou na escola dominical. Na igreja, é uma capital. Chegou na escola dominical e encontrou o evangelista. Só irmão, pai do senhor. Só Deus me mandou do Rio de Janeiro para cá para orar pelo seu menino. O pastor disse, meu Deus do céu. Ainda mais essa. O pastor disse, meu Deus, já basta. Olha, os pastores oraram, o presidente orou, as irmãs do círculo de oração oraram, os presbíteros ungiram, Jesus não curou. Vem uma armada dessa, cheia de marmota. Meu Deus, dizendo que foi Jesus que mandou. Se ele quer serrar minha boia, agora depois da escola dominical. Eu sei, meu irmão, que o pastor tentou correr dele. Quando o pastor abriu a porta do carro, ele disse, eis-me aqui. O pastor disse, meu Deus, não estou livre não, glória a Jesus. Era um cara, era crente, mas não tem crente cheio de, né? Marmotagem, dá um furo aqui, não é verdade? Era desse jeito. Aí, meus amados irmãos, pastor, não tem jeito não. Levou, quando chegou em casa, aí disse, mulher, para acabar de acertar, olha quem está aí. Quando a mulher saiu na área, sangue de Jesus. Eu já era conhecido lá. Irmão, e ele disse, irmão, vamos almoçar primeiro. Depois eu vou orar. Para criar força, né? Glória a Jesus. Irmão, e não é que ele orou, irmão. E para a glória de Deus, esse menino hoje é casado, pai de família, professor universitário. E agora? Me explique. Foi Jesus ou foi o inimigo que fez essa cura? Foi Jesus ou foi o inimigo? Foi Jesus. Foi o inimigo, que o inimigo não cura ninguém. O inimigo vem roubar, destruir. O diabo tá pia, mas o menino está vivo até hoje, virou homem, casou, é pai de família, professor universitário. E agora? Então essa pessoa que está blasfemando dos dons está equivocada. Se alguém é carnal, mas o dom é real. Se alguém não é perfeito, mas o dom é perfeito. Se alguém não presta, mas o dom é de Deus e o dom existe. Batismo com o Espírito Santo existe, línguas estranhas existe, profecia existe, cura divina existe, milagre existe. Nesta igreja nenhum dom falta. Quem crê nesta palavra, levante a mão e dê um glória a Deus bem forte nesta noite. Se Deus só for operar na perfeição, dê glória para Jesus nesta noite. Quando alguém vier falar para você
que no meio dos pentecostais tem falso profeta, quando alguém vier falar que tem gente desajustada falando língua, quando alguém vier falar que tem gente atrapalhada curando, diga: eu não quero saber, eu quero saber que o dom é real. O dom é real. A vida de alguém é problema? Jesus disse que naquele dia, no dia final, muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, foi assim? Curamos, fizemos muitas maravilhas. Profé, Jesus não vai dizer mentira. Não está escrito que Jesus, era mentira, aquela língua era mentira, aquela profecia era mentira. Jesus não vai dizer isso não. Por quê? Porque quando a pessoa chegar diante do Senhor, ele não vai mentir. Ninguém pode no dia do juízo mentir. Pode, irmão? A pessoa pode dizer que profetizou sem ter profetizado? Ele pode dizer que curou sem ter curado diante do Senhor? Se ele está dizendo, é porque foi. E ele vai querer se justificar pelas curas, pelos milagres. Jesus não vai dizer: mentira, não era milagre. Mentira, não era cura. Mentira, não era profecia. Mentira, não era língua. Jesus não vai dizer que era mentira. Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Jesus não vai dizer que o dom era mentiroso, não. Foi cura mesmo. Foi profecia mesmo. Foi milagre mesmo, porque ele não vai mentir diante do Senhor. Diante do Senhor ninguém mente. E Jesus não vai dizer que é mentira. Jesus vai dizer que ele era iníquo. Oi, Jesus, e por que o Senhor usou o iníquo? E é da sua conta? Porque ele usou. A burra de Balaão era crente? Quem foi de vocês que batizou a burra de Balaão? A burra de Balaão era crente? Mas Deus usou a burra? Ou vocês não creem na Bíblia? Então usou tão fraco. Vocês são da teologia liberal que não creem em milagre, é? Deus usou a burra de Balaão? Ela foi morar no céu? Já pensou uma jumenta sendo arrebatada? Não. A jumenta foi usada, mas não foi para o céu. O dom que a jumenta recebeu era real. Era de Deus. Deus abriu a boca, Deus fez ela falar. E a jumenta não foi para o céu. Já pensou no dia da vinda de Jesus, quando a trombeta tocar, uma jumenta... Glória. Não, a jumenta não vai para o céu. Aleluia. O irmão está dizendo: nem foi a jumenta, nem o dono. Profetizava a jumenta e profetizava o dono. Mas nem foi para o céu a jumenta, nem o dono. Mas as profecias de Balaão são verdadeiras? São. Se cumpre até hoje. Balaão profetizou que quando o Messias nascesse, ia aparecer uma estrela no céu. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá o termo dos midianitas, profetizando assim, marchando aí, Balaão. E está na Bíblia, é verdade. Jesus era de Judá ou não era? Era de Judá ou não era? Quando Jesus nasceu, foi que apareceu no céu? Cumprindo a profecia de quem? E Balaão não foi para o céu. Mas a profecia é verdadeira. Diga: a profecia é real. Quem crê nos dons espirituais, dê glória a Deus. Nesta noite eu sou pentecostal e eu creio. Quem crê, diga: eu creio. Diga: eu creio. Mais alto, diga: eu creio. Pastor Oswaldo, me explique. Por que Deus usa gente às vezes desajustada? Usa uma jumenta, usa Balaão e usa um desajustado. Por quê? Vou mostrar. Tentar mostrar, não sei se vai ser possível. Salmo 68, 18. Hoje fugiu tudo. Salmo 68, 18. E não diga nada, porque é Jeová que está no mistério. E ele faz como ele quer. Salmo 68, versículo 18, na Bíblia corrigida. Onde este texto está melhor traduzido. 68 e 18, se não me escapa da memória. É isso mesmo? Salmo 68, 18, por favor. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens,
e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habitasse entre eles. Isso aqui é uma profecia sobre a subida de Jesus para onde? A ascensão de Cristo depois de que isso aqui é usado lá em Efésios, né? 4 e 8. Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Aí Paulo usa esse versículo para falar dos dons ministeriais. Paulo usa em Efésios 4 e 8 este versículo para falar que Jesus, quando subiu para o céu, de lá ele mandou o que para a terra? Mandou dons para os homens. O dom que vocês têm foi Jesus que subiu para o céu e de lá ele mandou dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre. Efésios 4 e 8 que cita esse versículo. Agora veja só, irmão, no meio desse povo que recebe dom, não só a gente santa que recebe dom, não. Não é só a gente santa. Aqui não está dizendo que é só a gente santa. Aqui está dizendo assim, só os santos é que recebe dons. É assim? Como é que está escrito, irmão? Leia de novo. Para esse povo combater o cão que quer combater os dons espirituais. Eu sou pentecostal até as unhas. Fogo, glória a Jesus. Eu fui católico, apostólico, romano, e hoje eu sou pentecostal. Quando eu era católico, eu dizia, só quero ser crente se for da Assembleia. Eu dizia assim. Daquela igreja que glória a Jesus, fala língua, profetiza, revela mistério. O camarada vai para a igreja, quando chega lá encontra Deus e diz, Deus falou comigo. Aleluia. Não tenho nada contra outras igrejas. Tem crente salvo em todo canto. Tem crente salvo em toda igreja. Estou falando da minha. Quem quiser que fale da sua, estou falando da minha. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Leia aí, olha o mistério de Deus, igreja. Para gente tola que não entende de Bíblia, não tem a revelação. Tem teologia, mas não tem revelação. Ter teologia é uma coisa e ter revelação é outra. Às vezes o camarada tem um anel desse tamanho no dedo de teologia, mas não tem revelação. Revelação, ó, não é na banca da escola de teologia, é no joelho, é na humildade, é na revelação, é no mistério do Espírito Santo de Deus. Por favor. Tu subiste ao alto. Quem foi esse que depois de morto e ressuscitado subiu? Diga o nome dele. Jesus. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habitasse entre eles. Até para quem, irmão, tem dom? Rebeldes. Para quem, irmão? Rebeldes. Ô, irmão, e para que Jesus dá dom a rebelde? Pergunta a ele. Ô, pastor Isoldo, e o rebelde vai para o céu? Deixa com ele. Ele dá o dom, é com ele. Quem vai para o céu é com ele. Eu não quero ser rebelde. Quem quer ser rebelde aqui? Agora, está dizendo a Bíblia que Jesus não só dá dom a santo. Deus dá dom a santo, mas dá dom também a rebelde. E o fato de um rebelde receber o dom, não quer dizer que o dom não existe. Glória a Jesus. Nem está dizendo que ser rebelde está certo, não. Não está dizendo que ser rebelde está certo, não. Deus não está mandando ninguém ser rebelde. Deus está dizendo que dá até, olha aí, olha, lê o texto novo, Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até, não está dizendo que o dom só é dado a rebelde, até rebelde recebe. Saul, vocês já viram Saul no meio dos profetas? Já leram na Bíblia? Já leram Saul? Saul era um crente que preste. Irmão, Saul era um crente tão desmantelado que nem o pastor ele conhecia. Ele não sabia quem era Samuel, quem era o pastor daquela época, quem era o profeta famoso daquela época, que todo Israel conhecia, né? A Bíblia diz que Samuel, desde menino, desde Dan até
Betseba. Todo mundo conhecia Samuel. Sabe quem não conhecia Samuel? Saul. Era um doido no meio do mundo, irmão. Pensa num crente doido. Quando foi, perdeu a moeda, foi ou não foi? Aliás, perderam as jumentas, estão lembrados? Perderam as jumentas, foi assim ou não foi? Aí saíram feitos uns doidos procurando as jumentas, parece que não sei se foram 3 dias. Passaram 3 dias procurando as jumentas, ninguém achou. O servo dele tinha mais juízo do que ele. Ele disse, Saul, vamos voltar para casa. Vamos não, servo. O servo disse, não, vamos não, porque nesta cidade há um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto ele diz sucede infalivelmente. E você não sabe não? Não. Samuel era conhecido de todo Israel. Era conhecido de todo Israel, igreja, desde menino. Mas quem não conhecia? Saul. Não prestou para nada. Estão lembrados que Saul nunca prestou para nada? No começo ainda deu uma coisinha que preste, mas depois acabou-se. Deus investiu nele, Deus trabalhou na vida dele, Deus escolheu, Deus falou, Deus revelou. Irmão, é mistério, irmão. Por que Deus investiu em Saul? Por quê? Se fosse você investiria. Se você fosse Deus, você investiria em Saul? Eu acho que não. Eu vou, né? Tem gente, irmão, que não, a gente olha aos olhos humanos, não vale nem a pena investir. Faz como crente. Um crente, um novo crente, leu na Bíblia que se orar, direis a este monte, sai daqui, se tiver fé como um grão, né? Direis a este monte, sai daqui para lá. E ele sairá. E um novo crente leu na Bíblia, e eita Jesus, e ele tinha uma serra detrás de casa que ele botava roça. Ele disse, essa serra vai sair, moxa. Eu vou subir mais ladeira nada. Fechou a porta, dobrou o joelho de noite, 6 horas da noite, só me levanto quando o monte sair. Orou, sai monte, sai em nome de Jesus, sai. E fez aquela agonia, aquela bramura, como a gente nordestino diz. Quando foi de manhã, o dia clareando, ele viu o sol pelas brechas da telha. Aí disse, agora eu vou olhar se o monte saiu. Quando abriu a janela, o monte estava lá. Se eu orei porque quis, eu sabia que isso não ia sair bem. Saul era essa pessoa que Deus investiu, que quis. Ô pastor, e por que Deus investiu em Saul? Não é da sua conta. Ele é soberano. Ele não tem que prestar conta a ninguém. Alguém diz, quando eu chegar no céu eu vou saber. Vai se ele quiser revelar. Se ele não quiser, você vai passar a eternidade. Diga a Deus, não digo. Jeová andando no céu e você atrás. Me diga, Deus. Não digo. Me abusa não, vá-se embora. Glória a Jesus. Claro que é uma linguagem humana que eu estou dizendo que não é assim, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus investiu em Saul. Irmãos amados, e a Bíblia diz que quando ele se encontrou com um rancho de profetas, estão lembrados? Quem lê Bíblia sabe. Quando ele se encontrou com um rancho de profeta, irmão, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor e a Bíblia diz que ele entrou em êxtase. Ele entrou em êxtase. A Bíblia diz que ele ficou tão louco que voou a roupa. E profetizou até a noite. Irmão, e ele era tão desajustado que o povo de Israel disse, meu Deus, está Saul no meio dos profetas. Escandalizou o povo. Era conhecido, Saul era conhecido como uma pessoa irreligiosa. Saul não orava, Saul não conhecia as escrituras, Saul não ia para o tabernáculo em Siló, Saul não orava nem para comer, irmãos. Graças a Deus que hoje todo mundo ora para comer. Mas nem para comer Saul orava. Nem para dormir. Nem o sinal da cruz ele fazia. Glória a Jesus. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele passou o dia todo, o que, irmãos?
E não era demônio, não. Ele estava no meio dos profetas do Senhor. Entrou em êxtase. Como é que você vem me dizer que porque no meio dos pentecostais tem gente desajustada, o dom de Deus não existe? Isso é uma loucura. É desconhecer as Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer as Escrituras e tem que conhecer o poder de Deus. Agora, a Bíblia não está fazendo apologia ao desmantelo. A Bíblia não está fazendo apologia à rebeldia, não. A Bíblia está dizendo que pode acontecer. É verdade, meu irmão? Pode acontecer de uma pessoa que não é convertida, de uma pessoa que não tem uma vida ajustada. Você vê que lá em Corinto, nenhum dom. Vê se você aprende, irmão, pelo amor de Deus. 1 Coríntios 7, nenhum dom. Mas tinha gente carnal. Tinha gente que tinha inveja e falava língua. Tinha gente que era arengueiro e profetizava. E agora? Não podemos desprezar os dons espirituais por causa do desajuste de alguém. Eu ouvi da boca de alguém, eu era adolescente, alguém me disse: a graça de Deus passa por canos enferrujados e sai limpa do outro lado, sem pegar ferrugem. Aleluia. Diga comigo: a graça de Deus passa por canos enferrujados e sai do outro lado, sem pegar ferrugem. Sansão. Quando foi que vocês leram na Bíblia Sansão fazendo um sacrifício a Deus? Me diga, quando foi que vocês leram na Bíblia? A história de Sansão está do capítulo 3, irmão. A doutrina hoje voou. Eu dei um roteiro ali ao irmão, desapareceu. Acho que Jeová está falando aqui na terra, nesta noite, através da internet. A palavra de Deus está quebrando coisas malignas, barreiras contra o poder de Deus. Aleluia. O diabo quer acabar com a manifestação de Deus na igreja, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo não vai deixar e não vai deixar. Quando foi que você viu Sansão orando nas Escrituras? Quando foi que você viu Sansão orando? Ele só orou uma vez na vida. Aliás, 2 vezes. Em toda a Escritura, do capítulo 13 ao capítulo 16, Sansão só orou 2 vezes na vida. Ninguém vê ele orando, ninguém vê ele cantando salmo, ninguém vê ele falando das coisas de Deus. Não, senhor, de maneira nenhuma. Só orou 2 vezes. A primeira vez foi quando ele matou 1000 filisteus e deu sede. Estão lembrados? Deu sede. Aí ele disse: Senhor, ai. Estava morrendo. Essa sede, essa palavra sede, não é aquela sede que eu estou aqui, que eu posso beber um gole. Não, era sede ao extremo, era sede de morrer. Ele matou 1000 filisteus. Esgotou-se, acabou. O homem virou um caco. Toda a água do seu organismo acabou. Ele ficou morto, ele ia morrer, ele ia cair. Jeová, tu deste um grande livramento e eu vou morrer agora. Aí Jeová fez brotar água da caverna de leite. A outra vez que ele orou foi na hora da morte. Sansão era um homem carnal. Aleluia. A Bíblia não está fazendo apologia à carnalidade. Eu estou dizendo que os dons são reais, apesar das fraquezas humanas. E que ninguém venha me dizer que porque tem pentecostal carnal, que o dom não existe. Não aceito, porque eu leio Bíblia desde os 7 anos de idade. E oro a Deus, e sou batizado com o Espírito Santo, e tenho experiência com Deus. Eu sei o que estou falando. Aleluia! Sansão orou quantas vezes na vida, igreja? Quantas vezes na vida Sansão orou? E quantas vezes ele foi usado pelo Espírito Santo? Diz que desde adolescente. A Bíblia diz que quando o menino cresceu, o Espírito do Senhor o impelia de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol.
O Espírito de Deus, você sabe o que é impelir? Procure a etimologia da palavra impelir. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impelia. É porque é feio fazer com um presbítero, se tivesse um menino aqui, mas não tem. Tem menino aqui? Adolescente? Tem você? Você se oferece como menino? Quando vocês forem fazer uma experiência, não pegue os presbíteros, que é falta de respeito. Não pegue os pastores, que é falta de respeito. Entendeu? É por isso que eu não quis pegar nenhum dos obreiros, que é falta de respeito. Pegar um obreiro e fazer uma comparação. Pegue um menino. Fica aqui. Impelir, olha, irmão, impelir. É isso aqui, ó. Eita, glória a Deus. Quem era que empurrava a Sansão? Quem era que empurrava a Sansão? Era de oração? Era espiritual? Deus usou? E agora? O desmantelo de Sansão não anula a atuação do Espírito Santo. Dá para dizer amém? Quem vai sair daqui crente que dom de Deus existe? Parece que vocês não entenderam. Quem vai sair daqui crente que os dons são reais? Os dons são reais. Agora, para fechar o culto, quem foi que mais fez pela evangelização do mundo no século XX até agora? Foi esse rapaz, que é tradicional e está bombando contra os pentecostais. Quem foi que foi nos sítios, nas favelas, nas brenhas, nos canaviais? Quem foi que foi na lama? Eu ainda evangelizei na lama, de Colônia Leopoldina, eu e a irmã Vaninha e os jovens da igreja. Uma vez eu meti o pé na lama e perdi o sapato. Esse bonitinho que está blasfemando contra os pentecostais nunca fez isso. Aleluia. Eita. Glória. Tá lá numa igreja com som, churi, filmado e bombando na internet contra nós, sem nunca ter atolado o pé na lama. Sem nunca ter ido nos canaviais. E esse povo que foi nos canaviais, eles foram por conta própria. Vem cá. Impelir. Vem cá. Você pensa, esse aqui é o pentecostal, viu? Glória a Jesus. Cheio de falha, cheio de defeito, cheio de carnalidade, porque eu sou, você também é carnal. Ninguém aqui está perfeito. Esse aqui é o pentecostal que atola pé na lama, que vai no canavial, que vai no sertão, que vai na brenha, com todo defeito. E o Espírito Santo.
com defeito e tudo. Vai, 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 vai. Ô igreja, não sei se vocês estão sentindo, mas a glória de Deus está aqui neste lugar. Você que se sente imperfeito, tem alguém atrás de você lhe empurrando. Vai, vai, profetiza, fala a língua, revela, prega, prega a minha palavra. Igreja do Cordeiro de Deus, eu não aceito que fale mal da minha igreja. Um moço que era presbítero da nossa igreja, hoje blasfema do Espírito Santo. Hoje blasfema de línguas estranhas. E eu tenho intimidade com este moço. E eu mandei um recado para ele. Eu digo, olhe, ele é de um sertão de outro estado, eu não vou dizer o estado. Ele é de uma brenha. De uma brenha. E ele agora é de uma igreja elitizada. Ele agora é de uma igreja muito bem elitizada. E ele blasfema das línguas estranhas que ele falava. E eu mandei um recado para ele. Ele disse que é dos eleitos, diz que é dos salvos, graças a Deus. Eu também sou. Mas eu disse a ele, mandei um recado pelo pai dele. Diga a seu filho que se fosse depender dessa igreja que ele está lá hoje, nem ele nem ninguém da família dele ia para o céu. Porque essa igreja que ele faz parte hoje nunca chegou lá no sertão. Nem vai chegar nunca. Os que falam a língua silibibi é quem vai. Aleluia! Glória! Igreja, vocês não estão sentindo não, o impacto de Deus nessa noite? Vocês estão sentindo que Deus está se revelando aqui neste altar? Quem crê na revelação do Espírito Santo neste altar, diga glória para Deus nesta noite. O pai dela aceitou Jesus numa brenha do sertão seco. Sabe quem foram lá? Sabe quem foram lá? Pisando em coroa de frade. Sabe o que é coroa de frade? Quem sabe o que é coroa de frade? Aquela bola de espinho. Pisando em coroa de frade. Apanhando, sendo perseguido pelo Frei Damião há 50 anos atrás. Foram os pentecostais. Aleluia! Foram eles. Foram eles. Foram eles profetizando e falando língua pelo caminho. E o Espírito Santo. Vai. Vai. Está aqui, pastor Augusto, 82 anos. O pai dele, vocês conheceram, os patriarcas da família, irmão Januário, Nicásio. Ia morrer do coração, fumando. Fumava, foi para o médico, isso há 80 e tantos anos. O médico disse, ou o senhor para de fumar, ou morre. E ele disse, eu não posso parar de fumar, vou morrer. Está aqui, pastor Augusto. Eu ouvi da boca do velho e já ouvi pastor Augusto contando. E um dia ele ia morrendo, dava crise, ficava molhado de suor, o coração parando. E a mulher, a irmã Augusta, vai morrer, vai morrer. Aí melhorava. Aí depois caía de novo, suando, faltando fôlego, morrendo, mas fumando. Morrendo e fumando. Um dia ele era lenhador, machadeiro, e entrou numa mata. E um homem ia na frente. Um homem ia na frente, sabe como? Uma voz disse ao velho Januário, acompanhe esse homem e se aproxime dele. O homem ia na frente. Aí já não era o Espírito Santo que estava no homem, agora o Espírito Santo estava empurrando o velho Januário. Januário foi.
Aparelhou com o homem. Bom dia, bom dia. O homem virou-se para ele, puxou um Novo Testamento amassado do bolso e falou sobre o nascimento de Jesus. E pregou sobre o nascimento de Jesus. Um pentecostal que grita, que fala língua, que hoje é criticado e desprezado pelos elitizados. Aí pregou para o velho. O senhor crê que esse Jesus que eu li pode lhe salvar? O irmão Januário disse, creio. Se ajoelha aqui, na beira da estrada, de uma vereda. Januário se ajoelhou. E o gritador, o que hoje é criticado, o pentecostal de 80 anos atrás, de 85, 90 anos, orou por ele. Jesus salvou e curou do coração na mesma hora. Verdade, meu Deus? De lá o evangelho se espalhou por Porto Calvo. A família Nicásio foi meio mundo de gente crente. Hoje, quantos descendentes dessa família tem, mais ou menos? Vocês têm uma base? Joás, tem uma base? Tem mais ou menos quantas pessoas nessa família? Dos tios, Jurandir, tá aí? Quantos? Mais de 1000 descendentes da família. Dos primos, dos tios, dos sobrinhos, dos outros. Juntando tudo, espalhado dá mais de 1000 pessoas. A maioria é crente. Sabe quem fez isso? Não foi um bonitinho da Fanta, todo elitizadozinho, não. Foi um pentecostal com o pé na lama. Dá para dar glória a Jesus, igreja? Dá para dar glória a Jesus, igreja? E a igreja desse bonitinho até hoje não chegou lá, em Porto Calvo. Vamos orar? Quem vai voltando para casa alegre porque é pentecostal? Quem crê nos dons? Quem crê nos dons? Quem crê nos dons? Quem crê nos dons? Dê um glória a Deus. Quem crê no revestimento do Espírito Santo de Deus? Pastor Sebastião, vem orar. O irmão Igor venha receber a oração que ele vai viajar para longe. Jovem, vem aqui à frente. Onde está o Igor? Por favor, meu filho, se ajoelhe aqui. Para Deus lhe guardar por onde você andar. E por onde você for, que o Espírito Santo... Meus amados irmãos, oremos ao Senhor, agradecer.